tema de hoje é bastante polêmico, mas na verdade não deveria ser. E por quê? Porque se trata de mais uma das coisas que, de tanto serem proliferadas, acabou também se tornando uma verdade absoluta. E sim, a associação dos termos caboclo de orixá ou falangeiro de orixá com o que de fato é orixá da tradição iorubá é um enorme equívoco. E o motivo, a razão desse vídeo é de explicar historicamente, sociologicamente, antropologicamente toda essa confusão, destacando que não se trata de um ataque às crenças de ninguém, mas apenas de uma questão de conhecimento e de respeito às tradições originais. E digo isso tanto do culto de orixá quanto da própria Umbanda. Você já viu que o assunto de hoje é pesado, né? Então eu te convido para ficar aqui comigo até o final desse vídeo para que você possa entender de fato de onde foi que esse erro surgiu e por qual motivo é tratado como algo inquestionável, principalmente por nossos amigos umbandistas. Eu sou o Babai Fatimilerim Omon Agbolel Bemó André, dirijo o Instituto Cultural Orgulho Ancestral e o Ijoifá Ofumuturá. Se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, aproveite esse momento, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Acredito que você que está me assistindo nesse momento já ouviu falar nos termos caboclo do orixá ou falangeiro do orixá. E que a Umbanda não trabalha diretamente com a divindade orixá, mas sim com seus caboclos e falangeiros, que segundo a crença da Umbanda, de um modo quase que geral, os caboclos e os falangeiros são subordinados às divindades iorubá, orixás. Há uma questão que eu quero deixar aqui para você pensar e refletir. Por que é que só se fala em falangeiro de orixá, caboclo de orixá, e não se fala de falangeiro de vodum ou caboclo de inquice? Para a gente entender a questão de caboclos ou falangeiros de orixá, é necessário considerar o seguinte: nós brasileiros somos um povo que tem em sua formação o cristianismo, alguns dogmas até do judaísmo, mesmo que a pessoa não seja uma cristã praticante, uma pessoa religiosa, mas a nossa sociedade como um todo é cristã, com pensamentos cristãos. Isso eu me refiro quando se trata de uma formação ética, de uma formação moral. Sendo assim, nós temos uma ideia meio que obrigatória de hierarquia. Assim como grande parte dos países ocidentais, nós precisamos de títulos, rótulos e categorias hierárquicas para facilitar ou organizar, de certa forma, parte da nossa compreensão. Então, para não aprofundar muito nesse tema de compreensão ou filosoficamente falando, a questão da hierarquia surge na Umbanda a partir de 1908, com Zélio Fernandino de Moraes e a influência do cristianismo espírita de Allan Kardec, onde os espíritos de luz ou anjos estão a um plano acima, são os mais evoluídos. Portanto, os espíritos que vêm na Umbanda necessitam estar subordinados a um ser mais evoluído. Compreende? E quando diversos autores vão desenvolvendo ou criando as tais linhas de Umbanda, é que acabam entrando as divindades iorubá, os orixás, na história. E, consequentemente, as falanges de cada orixá. E um ponto a se colocar é o seguinte: veja que a questão de falange está diretamente ligada ao cristianismo e a uma organização de formato militar. Se você der um Google aí, vai ver que a palavra falange deriva do grego e significa fileira, ou então formação de batalha. E no contexto bíblico, a falange é frequentemente ligada ou associada a grupos de anjos ou seres espirituais que atuam em conjunto para cumprir os propósitos divinos. Falange ou legião, quando você assiste a um filme de terror, onde há o ritual católico do exorcismo, é praxe o padre perguntar o nome da entidade que possuiu a pessoa. E a resposta é sempre muito parecida. É muito comum essa entidade que tomou conta, que possuiu a pessoa, dizer que é uma legião, ou então dizer vários nomes, sempre se tratando na primeira pessoa do plural. Então o termo falange é cristão ligado a uma espécie de batalha.
E mesmo que alguns pouquíssimos terreiros queiram resgatar a africanidade original da Umbanda, não irão conseguir com facilidade, pois certamente existem nessas casas os caboclos e falangeiros de orixá. E como é que foi que tudo isso se desenvolveu? No movimento hierárquico espiritual que vem do cristianismo. Depois de 1908, em que a Umbanda passa a sofrer muitas influências do espiritismo, os espíritos devem estar subordinados a algo maior, a um ser mais poderoso, a um ser celestial. E é justamente aí que entram as figuras dos orixás, pois os orixás são sincretizados com os santos católicos. Então, não dá para tirar essa parte divina do orixá. E dessa forma, os orixás acabam se tornando patronos dessas falanges. Isso digo no pensamento do desenvolvimento umbandista, ou do espiritismo de Umbanda. Aí você pode me perguntar, por que os orixás? Simplesmente porque foi o nome africano que mais se popularizou no Brasil. Isso após a chegada dos iorubás em solo brasileiro na época da escravidão, ali no final do século XVIII. E os iorubás chegaram em grande número em terras brasileiras e trouxeram o culto aos orixás. E isso foi se misturando às práticas afro de outras etnias que já existiam de monte por aqui. E quando eu digo que no Brasil o orixá é um conceito, é exatamente sobre isso. Tudo que for africano, divindade africana, no Brasil é sinônimo de orixá. Ponto. E o que é isso? É falta de conhecimento do que se pratica, infelizmente. Não existe só orixá em terras africanas. Aqui nesse vídeo eu falo sobre o Exu Orixá e as entidades da Umbanda/Quimbanda que receberam o mesmo nome da divindade Yorubá. O link desse vídeo está aqui na descrição e é importante você dar uma olhada. O que eu falo nesse vídeo? Que o Orixá e Exu não tem a menor ligação com as entidades apelidadas de Exu, que trabalham na Umbanda e na Quimbanda e em alguns candomblés. E muito menos Exu Orixá é o líder desses Exus com X aqui da tradição afro-brasileira. Repito, assista depois que vale a pena. O link está na descrição. Então, sobre a hierarquia, é fundamental entender que as entidades de Umbanda não são lideradas nem comandadas pelos orixás. Esse é um pensamento cartesiano de raciocínio, de hierarquia que é cristão e que não faz o menor sentido. Quer um exemplo? O caboclo pena verde, que trabalha na Umbanda, tá? Tô citando apenas um exemplo. O caboclo pena verde seria o espírito de um indígena do Brasil, que tinha suas próprias e riquíssimas crenças, cultura, seus próprios deuses, os seus próprios ancestrais. Qual seria a chance desse espírito do caboclo pena verde ser um devoto de Oxóssi, o orixá Yorubá, que é de uma cultura que está do outro lado do oceano? Ah, babá, mas o orixá é força da natureza, o orixá é um ser universal. Não, não é não. Como eu já disse algumas vezes, quem é considerado força da natureza é o inquice da cultura e da tradição dos povos Banto, da África Central, Congo, Angola. Não tem nada a ver com orixá. Essa é mais uma visão sincrética que se desenvolveu no Brasil. Orixá pode e tem suas representações na natureza, mas muitos orixás, grande parte dos orixás, tiveram suas experiências terrenas. E se fosse força da natureza, então? O caboclo pena verde deveria ser um falangeiro, um caboclo de Kabila, ou então de Mutalambô, e não de Oxóssi. Consegue compreender que caboclo de orixá não faz o menor sentido? Ah, mas o meu caboclo disse que ele trabalha na linha de Ogum. Ele está mentindo? Não, de jeito nenhum. É preciso entender que as entidades, os espíritos, sejam eles de qualquer linha da Umbanda, não são seres desprovidos de inteligência, ou seja, não são burros. Isso nada mais é que uma questão de adaptação ao local, ao seu aparelho médium, cavalo, matéria, chame como quiser, e principalmente uma adaptação à forma que se trabalha dentro daquela casa.
Pois se esse espírito, de alguma forma, desprezar as expectativas do líder religioso, da matéria, do aparelho, do médium, da assistência, ele será julgado como um espírito ruim, que não está adequadamente doutrinado para trabalhar ali. E não pode mais voltar em terra enquanto não se doutrinar devidamente. Vem cá, eu estou mentindo? É assim ou não é? Então as entidades se adaptam à forma que a estrutura da religião se desenvolve, para que exista uma conexão entre essa entidade e as pessoas. Por que é que em uma gira de esquerda podem existir 3 Marias Padilha no mesmo momento, 32 Zés Pilintra? Porque essas entidades utilizam o nome da linha em que elas se encaixam energeticamente. Meu avô se chamava Lázaro, era taxista, morreu há muitos anos, muitas décadas inclusive. Ele trabalhava numa praça da cidade como taxista de madrugada. Se ele um dia se tornar um guia espiritual que trabalha na Umbanda, você acredita que alguém vai querer se consultar com o Lázaro ou prefere ser atendido por Zé Pilintra? A pessoa vai querer passar com o caboclo Enzo ou com o caboclo Sete Cachoeiras? Consegue compreender? Vamos supor então que o meu outro avô paterno, senhor José Carneiro, um caboclo rústico do sertão do Pernambuco, se tornasse um guia espiritual um dia. Eu garanto para você que o velho nunca ouviu falar em orixá na vida dele, enquanto encarnado. Qual seria a possibilidade do espírito do meu avô ser um caboclo de Xangô? Ah, babá, mas certamente se somar ali o número e a data do nascimento dele, vai dar que ele era filho de Xangô. Isso eu nem comento, tá? Só dei um exemplo aqui porque muitas pessoas podem pensar dessa forma. Mas esquece, tá? Apaga isso. Você conseguiu entender que não há sentido nessa história de caboclo e falangeiro de orixá? Isso é mais uma criação aqui do Brasil que criou mais força após a criação da Umbanda Sagrada, que infelizmente engana, né? Inventa orixás como se estivesse criando ali personagens da Turma da Mônica ou então da Marvel. É aí que eu repito que as entidades fazem as suas adaptações para que possam desenvolver o seu trabalho espiritual com facilidade de conexão com as pessoas, com aqueles que as procuram e principalmente com a casa em si, com o terreiro em si. E não estão subordinadas, lideradas ou comandadas por nenhum orixá. O orixá, ele é louvado na Umbanda ali usando dos santos católicos, chamando Jesus de Oxalá, chamando São Sebastião de Oxóssi, por puro sincretismo. O orixá está na Umbanda muito mais catolicamente falando do que com o orixá de fato, o orixá propriamente dito. E olha só, não há problema algum nisso, não há mal nenhum nisso. São religiões diferentes. O culto tradicional de orixá, a Umbanda, o Candomblé, são distintos. E o Candomblé, por cultuar orixá em Kissi-Vodum, não é maior que a Umbanda, que trabalha com suas entidades, sua ancestralidade local. Babá, e quando eu recebo a minha mamãe de cabeça, Oxum, na Umbanda, em que fico lá sentada no chão, fazendo movimentos com as mãos, e que muitas vezes não fala nada ou só canta alguma coisinha que não dá para entender o que é, ela não é uma cabocla de Oxum. Infelizmente, muitas histórias e lendas de orixás foram criadas no Brasil com o intuito de justificar assuntos que desconheciam. Então, a cultura afro-brasileira vai se entrelaçando como uma colcha de retalhos e a Umbanda, assim como também o Candomblé, tem essas criações de lendas e mitos locais como características. Por exemplo, essa certamente você já deve ter ouvido. Obaluayê, filho de Nanã, nasceu doente e foi abandonado por Nanã. E Iemonjá ou Iemanjá o encontrou à beira do mar, todo doentinho, e cuidou de suas feridas, acolheu aquele bebê, Obaluayê, todo feridinho, cheio de varíola. E Iemonjá deu a ele as palhas para cobrir suas marcas, que o deixavam tão feio. Isso, você com certeza já ouviu dessa forma ou até de outra. Isso não é real, mas nem vou me aprofundar nisso, tá? Nesse tom. Apenas dizer para você que o orixá Obaluayê, em sua terra iorubá genuína, onde ele é cultuado,
nem ao menos tem palhas em suas vestes. Existem muitas casas de Umbanda que usam do termo doutrinar a entidade, doutrinar o espírito, para que ele se adapte a um modo adequado para chegar até o médium na incorporação, a forma que ele deve se comportar durante o atendimento, o cuidado com o tipo de palavreado que vai ser usado, porque é um ambiente sagrado e existe profano dentro da Umbanda, porque a Umbanda tem muita influência cristã. Então, a Umbanda ali, ela é um centro muito mais espírita kardecista hoje do que um terreiro de Umbanda, da Macumba. Enfim, toda essa questão de doutrinamento, não sei nem se existe essa palavra, doutrinação ou doutrinamento, está 100% ligado ao espiritismo kardecista, onde o espírito deve aprender com a gente a forma correta de se comportar para que ele possa nos instruir, para que ele possa nos orientar. Faz sentido? Estranho, né? É assim que é feito na grande parte dos terreiros de Umbanda. Aqui no YouTube, também no TikTok, Instagram, você vai encontrar diversas casas, principalmente da Umbanda Sagrada, em que os espíritos baixam a partir de um sinal, todos do mesmo jeito, da mesma forma e ao mesmo tempo. E isso agrada muita gente que é iludida. Então essa doutrinação que ocorre na Umbanda acontece de outra forma, mas muito parecido no Candomblé também, que é o conhecido chamado pé de dança do orixá, do Vodum Winkice, onde o Iaô, durante seu recolhimento, aprende como ele vai dançar na sala, como ele vai saudar ali as pessoas que estão ali, os líderes espirituais, os líderes da casa. Aprende o que ele vai fazer na hora de dar o orucó dele. É orucó, viu gente? Não é oruncó não, é orucó, que é o nome. Que ele vai dar um nome, ele sabe certinho como ele vai fazer, isso é aprendido, é ensinado ao Iaô como que vai ser feito isso, o pulo com o grito. Sim, isso é ensaiado e não é mais segredo, acredito que para ninguém, né? O Brasil tem essa maneira de lidar com a espiritualidade. Faz parte da cultura que se desenvolveu aqui. Sobre a questão que levantei há pouco, para citar um exemplo, sobre a mulher que recebe a cabocla de Oxum e fica lá simulando as águas. O que é aquilo? É uma manifestação real ou é um delírio? Tanto pode ser um trânsito de uma energia, de um espírito, quanto apenas uma encenação. Pois sempre que um orixá desce na Umbanda, principalmente ligado às águas, é assim que ele vem, pois é ensinado assim. Da mesma forma em que o caboclo Tupinambá, o Birajara, sete flechas, na hora em que ele chega no terreiro, vai cair de joelhos, dar soco no peito e simular que está tirando uma flecha. Isso é clichê. Todos fazem isso. Ou a Pombagira, sete saias, Maria Padilha, que chega se ajoelhando, colocando a mão entre as pernas e gargalhando, jogando o corpo para trás. Consegue entender que tudo isso é um conceito? Babá, o que o senhor quer dizer com isso? Que é tudo simulação? É tudo uma mentira? De jeito nenhum, não. Que existe um excesso de misticismo em todas as crenças, isso é fato. Mas jamais estou dizendo aqui que é mentira, que é simulação. Apenas que há formas já de condução dessas entidades, de como se conduz, como se monta uma estrutura de uma casa. Existem umas regras que deverão ser seguidas não só pelos médiuns da casa, mas também pelos espíritos que vêm ali trabalhar. Aqui existem casas que falam muito sobre Exu doutrinado ou Exu coroado. Não é assim? Ah, o meu Exu já é coroado. Ele é um ser de muita luz, um ser divino. Não bebe, não fuma, não fala palavrão. O que é isso se não for uma imposição do espiritismo, do esoterismo, misticismo? E que hoje, atualmente, o que mais se fala dentro dos centros de Umbanda são de evolução espiritual, de espírito evoluído e doutrinado. Aí os grandes compadres Exus, Tata Caveira, Exu Marabô, que fazem o seu trabalho ali, sem Nutelinha, na raiz, sem a doutrinação das pessoas sobre eles, você vai encontrar onde? Na Quimbanda. E não me refiro à Quimbanda luciferiana demoníaca ortodoxa, que é outra loucura também. Me refiro à prática da Quimbanda raiz. Enfim, esse é um tema para um outro vídeo, talvez a gente venha fazer. Para resumir,
A Umbanda fala em caboclo e falangeiro de orixá. Isso é apenas por uma questão de hierarquia, que é cultural aqui. Da mesma forma que se trata o santo católico e também o anjo da guarda. Portanto, na essência, o orixá não está presente na Umbanda. E não adianta ficar bravo comigo. O orixá não está presente na Umbanda, nem como divindade Yorubá que é, muito menos ordenando espíritos desencarnados. Isso não faz sentido. A Umbanda é uma religião brasileira que cultua e trabalha com sua ancestralidade local e nunca precisou e não precisa de outorga de orixá e nem mesmo da criação de avatares para que representem os orixás. Não precisa disso, gente. Eu sei que é difícil esse tema para muitos dos nossos inscritos no canal, dos nossos amigos umbandistas aqui. Eu sei que é complicado entender isso, mas é que a intenção desse canal, do canal Orgulho Ancestral, também das nossas redes sociais, é a de resgatar orixá em sua origem e combater erros que servem apenas para iludir, enganar e que automaticamente deturpam as tradições ancestrais, levando para um conceito que atenda às próprias crenças, arrebentando com uma cultura milenar. Nesse vídeo eu falo das diferenças da Umbanda e do Candomblé, que é uma segunda parte desse vídeo aqui, que é o mais assistido do nosso canal. Escolha um deles e a gente se vê. Mudo pé.